Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Extensão com a Pró-Reitora Mariângela Fujita. Professora Mariângela, muito obrigada por mais uma participação da senhora em um programa da TV Unesp. Eu que agradeço essa oportunidade no final da gestão, que é o fechamento com uma síntese, proveitosa para todos. Professora, a Pró-Reitoria de Extensão ela esteve em evidência em vários momentos exatamente porque vocês estavam institucionalizando o que é a extensão universitária. Não só no âmbito da Unesp, mas em todas as universidades há esse movimento para institucionalizar o que é a extensão. Como que a Unesp tem estabelecido esse novo programa de extensão universitária? Esse movimento é decorrente da Política Nacional de Extensão, firmada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão do Brasil. E a Unesp participa desse fórum e vem atuando significativamente para a implementação dessa Política Nacional de Extensão. Ela começou ali no Regimento Geral da Extensão, que se transformou numa resolução, Unesp, de 2012, e em 2013, quando eu aqui comecei a atuar, nós iniciamos o processo, então, de institucionalização, que já vinha vindo, obviamente, com algumas ações, tais como o sistema de informação da Pró-Reitoria de Extensão, para viabilizar o cadastramento de projetos de extensão, mas intensificando para outras ações de extensão, que não fossem somente de projetos de extensão. Segundo o Regimento Geral, já que nós falamos dele, nós temos nele quatro ações de extensão, Então, nós temos ali os projetos de extensão, os programas de extensão, que nós vamos falar um pouco disso, como é que está acontecendo essa institucionalização, as atividades de extensão, que aí nós subdividimos em cursos, eventos e serviços de extensão, que aqui eu coloco como uma quarta ação de extensão de grande importância, que faz com que a universidade atue diretamente com a comunidade externa. Professora, nesse processo, vocês também estão reativando uma central de serviços de extensão. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse grande projeto. Esse é um grande projeto mesmo. Ele vai ter uma abrangência muito grande em todas as unidades, departamentos, unidades auxiliares, enfim. Na verdade, os serviços de extensão, eles já existem, já estão sendo realizados há muito tempo pela universidade, já tem uma regulamentação própria, e o que faltava era justamente criar um banco de dados e um sistema que operacionalizasse o credenciamento desses serviços de extensão, dada a natureza deles. Então, nós fizemos um estudo bastante aprofundado da natureza desses serviços de extensão nas diferentes áreas do conhecimento. E foram revelados 3 tipos de serviços de extensão no âmbito das atividades todas acadêmicas de extensão, que são atividades de serviços de rotina, serviços por tempo determinado e serviços eventuais. Então, dentro dessas modalidades de serviços, existem as naturezas diversas dos serviços, que podem ser de diferentes tipos e modalidades. Então, por exemplo, uma conferência, um projeto em desenvolvimento em parceria com um órgão governamental, avaliações, perícias, consultorias, assessorias, e aí vai uma infinidade, não tão infinita, mas uma boa lista de modalidades de serviços nessa classificação. Essa atuação de cada vez mais a Unesp se aproximar da comunidade. Sim. E atuando nas diferentes áreas, da biológicas, da exatas e de humanas que tem essa contribuição social. E quando nós pudermos ter esse cadastramento de forma plena, a universidade vai ter indicadores muito importantes dos serviços que vão ser realizados e da quantidade de pessoas que recebem esses serviços.
Isso é muito importante para nós, porque nós vamos entender qual é o impacto social desses serviços de extensão externamente. Os cursinhos entram nessa modalidade de serviços, professora? Não, os cursinhos, eles são agora um subprograma de extensão universitária, dentro de um programa de extensão. Então, antes da gente falar um pouco mais dos cursinhos, então diferencia pra gente o que a Unesp está entendendo enquanto os programas e esses subprogramas, professora de extensão. Então, os programas de extensão, não existia ainda uma definição clara sobre o funcionamento desses programas. Eles existiam institucionalmente no regimento geral, ao qual já me referi a vocês. São seis programas de extensão, entre eles o de permanência estudantil, que é desenvolvido pela Coordenadoria de Permanência Estudantil. Mas os outros 5, não havia ainda uma definição clara de funcionamento. Nós fizemos, então, uma inteligência para descobrir qual seria a exata dimensão desses programas e chegamos à conclusão que, por exemplo, um cursinho pré-universitário e um conjunto de cursinhos pré-universitários, como a Unesp tem, que são 27 hoje, atualmente, em 24 cidades da Unesp, então, esses projetos que eram considerados projetos de extensão, na realidade não são, porque eles têm uma característica orgânica, institucional, eles são idênticos e atuam de forma idêntica em todas essas cidades, né? Têm objetivos semelhantes e são integrados em suas funções. Então, isso é que, na verdade, caracteriza um programa de extensão. E eles precisam ter uma sustentabilidade quase que permanente. Uma outra característica é de que eles têm um alto impacto social, né? Então, no caso dos cursinhos, eles promovem a inclusão social de alunos do ensino médio com carência socioeconômica que não têm condições de frequentar um cursinho pago e precisam complementar os estudos do ensino médio ou as deficiências do ensino médio para ingressar em uma universidade. Existem casos também de alunos do ensino médio que querem ingressar no mercado de trabalho e prestam concursos fazendo o cursinho pré-universitário, né? Então, nessa dimensão, um programa de extensão ele adquire uma natureza totalmente diversa de um projeto de extensão, né? Que é um projeto que contém uma proposta de trabalho extensionista unindo ensino e pesquisa, individual ou de um grupo de professores com seus estudantes de graduação, de pós-graduação, que num período de tempo determinado vão desenvolver uma solução para um determinado problema, que não tem uma característica orgânico-institucional, como é o caso de um cursinho pré-universitário. Essa distinção é muito importante para nós. E nós ficamos muito satisfeitos por poder desenvolver essa ideia, essa nova atuação, que é desconhecida ainda da Unesp, mas que nós estamos já desenvolvendo subprogramas com diretrizes de funcionamento, com comissões, comissões que vão ser organizadas e regulamentadas por portarias, que terão planos de trabalhos anuais e relatórios também, objetivos definidos para determinados temas de extensão que são importantes. Eu vou citar outros, além dos cursinhos pré-universitários, como é o caso, por exemplo, das empresas juniores, que é a mesma situação, né? Tem também o caso dos museus e centros de ciências na universidade, que hoje formam um subprograma. São setores da universidade que precisam ter
uma vida institucional na universidade para poderem ter uma sustentabilidade e realizar todas as ações de extensão que vão trazer um impacto externo. Professora, além dessas ações, dos programas, dos projetos de extensão, tem outros 2 grandes braços que vocês têm trabalhado, que é a Rede Viva Melhor e essas atividades artísticas e culturais nas quais estão vinculados os museus, que a senhora já citou, sim. Mas sobre isso a gente fala um pouco mais daqui a pouco. Pois não. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Extensão. Professora Mariângela, nós comentávamos, né, os programas de extensão que têm abrigado aí vários dos ex-projetos, né? E dentro deles existem agora as atividades artísticas e culturais nas quais estão os museus que atuam enquanto um subprograma. Eu gostaria que a senhora comentasse a importância desse olhar extensionista para a atividade artística e cultural. O programa de atividades artísticas e culturais é um programa é o maior programa nosso de extensão. É bem amplo, ele inclui muitas perspectivas e subprogramas. Um deles é o de museus e centros de ciências. Esse é um subprograma que ele se apresentou como uma proposta importante depois que nós recebemos um relatório de uma comissão que estudou desde 2013 o desenvolvimento de museus dentro da Unesp. E qualquer tipo de atividade museológica, porque nem sempre a atividade museológica ela está circunscrita à criação de um museu. Não sei se todos sabem, mas curiosamente o museu ele está no Estatuto da Unesp. Ele é considerado uma unidade auxiliar. E ele pode ser criado como tal. Mas a Unesp, até então, não criou nenhuma unidade auxiliar com as características de um museu. Criou o centro de documentação, nós temos o centro de documentação do CEDAP de Assis, que é uma unidade auxiliar. Nós temos outros centros de documentação na Unesp que não se tornaram unidades auxiliares, mas enfim, nós temos uma quantidade boa de acervos museológicos significativos. Vou citar alguns deles. Por exemplo, nós temos o Museu do Café, no campus do Lajeado, a Faculdade de Ciências Agronômicas em Botucatu. Ele é muito visitado, ele é incluído nas visitas de escolas de ensino básico e fundamental, né? E nós temos também um museu de mineralogia, muito interessante, que fica aos cuidados de um departamento dentro do IGCE, no campus de Rio Claro. Então são 2 situações diferentes, mas que podem ser consideradas como museus. Além disso, nós temos um centro de ciência muito importante em Araraquara, no Instituto de Química, que é um museu já com longa distância de vida, de atividades, e que vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, com as escolas, com os professores, com os alunos, montando atividades interativas de ciências, tanto na área de matemática, de física, de química, muito interessantes. Eu recomendo até que as pessoas visitem esse centro de ciências, porque é muito bom. E veja, nós temos uma riqueza enorme, né, de museus, acervos museológicos e centros de ciências que precisa ter uma sustentabilidade institucional, e isso o subprograma de museus e centros de ciências vai garantir daqui por diante. Nós temos até uma política de museus para a Unesp, já está aprovada e estamos caminhando nesse sentido de ter essa existência já garantida. Com relação à Rede Viva Melhor, não sei se você quer que eu fale agora. Não, sim, eu ia te perguntar exatamente, paralelo a essas ações, sim. Também há algo em prol da nossa comunidade interna e também ações para essa comunidade externa, sim, voltadas à saúde, que é a Rede Viva Melhor. Sim, a Rede Viva Melhor, a existência dela inicialmente não foi ligada à Pró-Reitoria de Extensão Universitária.
Mas depois, com a realização conjunta de algumas atividades, tanto da extensão quanto da Rede Viva Melhor, nós nos aproximamos tanto e as coisas tiveram uma afinidade muito grande no fazer, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que hoje ela integra um subprograma de extensão. Atividades que antes eram soltas, como, por exemplo, a questão do movimento saúde, né? A caminhada. Isso se articulou, se integrou, melhor dizendo, à Rede Viva Melhor, que incorporou esses articuladores e hoje atua nas unidades universitárias de um modo muito interessante. Há representantes, né, em cada uma das unidades para promover essa saúde. Sim, sim. Isso tem crescido muito, viu, Maíra? Eu já conversei isso com várias pessoas e elas dizem que elas nunca imaginavam que isso ia trazer tanto benefício para elas, né? E isso é importante dentro da universidade, para os estudantes, para os docentes, para os servidores. Existe um movimento assim muito benéfico, muito positivo sobre vários assuntos, temas muito diversos, como, por exemplo, prevenção à violência, prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas, a alimentação saudável, né? Exercícios também laborais e toda uma infinidade de temáticas que dizem respeito ao bem-estar psicossocial no relacionamento do trabalho e também no nosso relacionamento com a comunidade externa. É realmente muito interessante e tem passado das fronteiras da universidade, tem várias pessoas na comunidade externa participam da Rede Viva Melhor também para nossa inteira satisfação. Nessa articulação, né, nessa divisão dos programas, muitos dos projetos que eram projetos anteriormente se tornaram programas ou subprogramas, mas ainda temos os famosos projetos de extensão com as bolsas de extensão para vários dos nossos alunos, que também garantiram um pouco dessa permanência estudantil. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco. Sim, é muito importante deixar claro que os projetos de extensão, eles são o carro-chefe da Pró-Reitoria de Extensão, né, e da extensão, né? Nós temos aprovados, credenciados, perto de 1000 projetos, né, no edital. E o edital e o CISPROEX, eles se complementam. O edital, ele traz lá todas as regras de cadastramento de projetos, regras relativas ao que um projeto deve conter, como ele vai ser avaliado, qual a tramitação que ele vai seguir dentro do sistema, o que a unidade deve fazer quando é cadastrado esse projeto no sistema e mais ainda, o edital é importante para o coordenador do projeto e para quem participa do projeto. Entender o significado de um projeto e construir o projeto para que ele seja bem avaliado. Então, através da avaliação, existe toda uma proposta pedagógica de fazer com que o projeto seja extensionista, seja de fato extensionista. Então, por exemplo, temos critérios de avaliação que dizem assim: existem estudantes de graduação, existem estudantes de pós-graduação, existem pessoas da comunidade que fazem parte do projeto. Então, a cada uma dessas participações acrescentam-se uma pontuação maior. Quer dizer, um projeto para nós de extensão completo, nesse quesito, melhor dizendo, ele teria que ter sempre aluno de graduação, de pós-graduação, servidores, professores de outros departamentos. Quanto mais interdisciplinar ele for, melhor. E também, principalmente, pessoas da comunidade externas à universidade. Então, isso é um dos pontos importantes. Outros pontos também surgem e isso vai mostrando ao professor extensionista
o que é relevante, o que pesa bastante para um projeto de extensão. Professora, para a gente finalizar, então, rapidamente, que desafios que nós temos pensando numa nova gestão com o olhar da extensão? Olha, o maior desafio atualmente para a extensão ainda é trazer a comunidade externa para dentro da universidade. E o inverso também. Esse é o maior desafio. Quanto mais nós fizermos isso, mais legítima será a extensão, que trará benefícios para a pesquisa e para o ensino. Professora Mariângela, eu gostaria de agradecer então mais uma vez a sua participação em uma entrevista na TV Unesp e parabenizar você e toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão pelo trabalho desenvolvido nesse quadriênio. Muito obrigada. Muito obrigada Maíra. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.